Mas eu acho que o Brasil ele é protagonista de vários temas, como novas energias, novas economias, sustentabilidade, Amazônia. A gente tem um protagonismo que, para onde que o mundo está seguindo, o Brasil é sim ele não é coadjuvante, ele é protagonista, ele é um dos principais agentes. Olá, Canal Brasil e a revista Problemas Brasileiros, mais uma vez, está aqui na Brasa Euroleads, esse evento que acontece anualmente aqui na Europa e esse ano de 2023 estamos aqui em Lisboa. Comigo, Wellington Vitorino. Wellington, muito obrigado por estar aqui conosco. Super prazer, obrigado pelo convite. Wellington, você está fazendo uma pós-graduação numa das mais renomadas universidades do mundo, o MIT. Você é colunista de um dos principais jornais brasileiros do Valor Econômico. Você é o CEO do Instituto For. E quem vê esses títulos que você tem, talvez ache que tenha sido relativamente fácil, mas você veio de uma família em que, por falta de oportunidade, não talvez por vontade, sequer teve a oportunidade de almejar o ensino superior, que aos 8 anos já ajudava o pai, aos 12 anos já trabalhava diariamente para sustentar-se e ajudar a família, e conseguiu chegar em boas instituições de ensino. Então, como é que foi essa trajetória? Como é que é sair de uma família que não pôde almejar tanto num lugar que tem um esforço físico de chegar? Você é de São Gonçalo, uma cidade que fica no Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói todos conhecem, no Brasil, eu não já ouviu falar, Niterói. São Gonçalo é uma cidade que é bem maior que Niterói, mas fica depois. Então havia o tempo, o esforço, as condições de conseguir ler a mesma coisa que seus colegas. Como é que foi sair de São Gonçalo e ir para Cambridge, nos Estados Unidos? Mais uma vez, super obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, Galeno. Enfim, relembrando os tempos de IBMEC, todo o time do Brasil e também da Brasa. Eu costumo falar que minha trajetória se inicia quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu comecei a vender água, refrigerante, Guaravita na praia de Saquarema, que fica ali em caminho da região dos Lagos do Rio de Janeiro. E eu costumo sempre falar que eu nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo. São Gonçalo não é um bairro de Niterói. São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio, com 1,2 milhão de pessoas. E que São Gonçalo está para o Rio, assim como Guarulhos está para São Paulo. É uma cidade dormitório, mas São Gonçalo, entre as 20 principais do Brasil em população, talvez seja a pior renda per capita que tenha. Então, uma cidade que não conseguiu utilizar a sua potencialidade para criar indústrias, emprego, enfim, evoluir localmente. Só que nesse sentido, embora eu tenha nascido numa família que não tinha estrutura financeira, eu nasci numa família que tinha estrutura emocional muito grande. Eu falo que essa foi a primeira grande bênção de Deus na minha vida. A gente não escolhe a família que a gente nasce. E meus pais sempre me estimularam muito, me incentivaram muito. E isso faz diferença, né? Isso hoje eu tenho certeza que, graças a Deus, vários problemas emocionais, uma série de coisas, graças a Deus, eu não passo por isso, porque lá atrás eu tive uma família muito presente. E isso faz diferença, sabe? E olha que meu pai trabalhava pra caramba. Quem trabalha em serviços de base rala muito. Meu pai é padeiro, cara. Padeiro você tem que acordar 3, 4 da manhã, porque 5 o pão tem que estar quentinho e tudo mais. Então, assim, não era falta de esforço. A gente sabe que só o esforço não é... O esforço é a base. Sem o esforço não dá para chegar em nenhum lugar. Mas também só o esforço não necessariamente traz prosperidade, riqueza e tudo mais. Então eu vi um pai se esforçando muito e, por outro lado, também uma mãe que tinha um nível de inteligência emocional e também que trabalhava bastante, depois, enfim, se formou em técnica de saúde bucal, ali se esforçando muito para fazer a gente dar certo. Além da minha avó e minha tia também, que foram muito presentes, como meu tio e meu avô, né? Foi um núcleo familiar mais próximo, sempre muito em contato com a gente. E uma outra segunda grande bênção de Deus é que meu irmão sempre foi o melhor aluno da escola. E quando você tem um irmão que ele é muito bom, é impossível você ter irmão, ou você ser pai ou mãe, e ter filhos e em algum momento não comparar. E as comparações, às vezes externas, né? Porque você chega, o teu irmão é o melhor da escola. Quando tu chega na escola, e aí dentro de casa o compromisso é que eu ficasse entre os 3 melhores da turma.
Mas se teu irmão é o melhor da escola, as pessoas sempre vão falar com teus pais em relação ao teu irmão. As pessoas nunca vão falar com teus pais relacionado a você. E eu acho que minha mãe soube canalizar as nossas emoções de uma maneira muito inteligente. Tanto que hoje eu tenho, enfim, envolvimento em algumas coisas, em alguns negócios. A gente tem uma pequena consultoria, eu e meu irmão e tudo mais, que é o trabalho dele full time e tal, e eu ajudo em alguns aspectos. Então a gente tem trabalhos em conjuntos para você entender o nível de relação que a gente conseguiu construir. E eu lá atrás sempre o admirando muito, né? E até hoje. Então acho que isso daí foi ótimo. Só que aí um outro ponto que me ajudou muito na trajetória foi que desde muito novo eu convivi com gente muito mais velha, né? Então gente muito experiente. Porque dos 8 aos 12 eu fiz quase tudo que você possa imaginar. Vendedor de papelão, latinha, garrafa, antimônio, cobre para vender em ferro velho. Vendia bolinha de gude, sacolé, picolé na porta de casa, uma série de outras coisas. Com 12 anos eu começo a vender picolé dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, com acordo dos coronéis que eu deveria mostrar meu boletim. Isso que dava muito dinheiro para vender picolé no batalhão. Naquela época, eu comprava 45 centavos, vendia R$1, eu ganhava 55 centavos por picolé, vendia uma média de 95 picolés. Para a conta ficar fácil, vamos arredondar para R$50. 50 vezes 5, 250, vezes 4, R$1.000. R$1.000, naquela época, com o salário mínimo era 380, eu ganhava 2 salários mínimos e meio só vendendo picolé no batalhão. Foi assim que eu adquiri minha independência financeira, né? E foi com isso que eu comecei a investir na produção de doces caseiros que minha tia sabia fazer e eu contratei a minha tia para ela começar a fazer a produção. No início ela fazia pro bono, fez durante um tempo, só que depois começou a ter um volume de encomendas muito grande. A gente chegou até 22 a 23 pontos de vendas semanalmente. Depois que eu descobri que dava dinheiro a vender para festa infantil, para buffet, que a margem era muito mais alta e eu não precisava me alavancar em fluxo de caixa, porque as pessoas me davam 50%. E depois disso, eu descobri que se eu pegasse o mesmo docinho, colocasse numa caixa, colocasse um laço, a disposição a pagar das pessoas eram 3 vezes mais. E aí, por um garoto de... Isso eu já tinha 13 anos e pouco, com esse negócio das caixinhas, foi um pouquinho mais velho, eu fiz muito dinheiro para um garoto de subúrbio, de periferia. Isso foi muito bom, porque me deu muita autonomia, muita liberdade, e liberdade até demais, porque em alguns momentos a minha mãe, eu acho que se viu ali... cara, eu não tenho mais tanto controle, porque o dinheiro, de certa forma, te traz um nível de liberdade. Quer dizer, de certa forma, eu trabalhava ali e tal, mas tinha uma certa dependência de uma estrutura. Mas depois que eu passei a ganhar mais dinheiro do que a estrutura, e penso o seguinte, o salário mínimo hoje custa 1.302, se eu não estou enganado, e vai a 1.320 no dia 1º de maio, se eu não estou enganado, que o nosso presidente assinou agora recentemente, o Lula. Enfim, junto com o Congresso, enfim, com todo mundo, assinou para subir. Naquela época eu ganhava R$1.000, estou falando de 2007. Então a gente nem precisa falar do poder de compra que tinha R$1.000 na época para R$1.000 hoje, né? Nesse sentido. Então foi muito bom. E aí depois disso eu não parei mais, né? Porque tinha um peso muito forte dentro de casa de tipo, você precisa ter boas notas, estar entre os 3 melhores. Tinha um compromisso e responsabilidade lá do batalhão. E do batalhão eu terminava de vender porque era 2h30, 3 horas da tarde. Eu ficava até às 5 conversando com os policiais, com os coronéis, com as pessoas. Isso me deu muita maturidade, o que me ajudou a passar a ter planos e metas para a minha vida. E eu te falo um negócio. Eu sou um dos primeiros brasileiros negros aprovados dentre os cursos de mestrado fora, dentre os cursos de mestrado fora em business, né? Você pega, sei lá, as 20 melhores universidades americanas, a gente, por ano, deve ter entre primeiro e segundo ano, hoje deve ter 600 pessoas, né? Quando eu entrei, tinha mais ou menos 600 pessoas. Quando eu entrei em 2021, só tinha um negro até então, sabe? E se você analisar historicamente essas 20, ao longo de 50 anos, tiveram menos de 10 negros nesse sentido. Eu não posso falar pela história das outras pessoas, mas pela minha história, eu só saí do lugar que eu saí e consegui chegar no lugar que eu estou, e eu acredito que dá para ir muito mais, porque eu tinha um plano. Então, como eu te falei antes, quando a gente estava conversando da entrevista, quando eu entrei no BMEC, eu já sabia o que era fazer MBA fora e estudar nos Estados Unidos. Porque eu tinha participado de um programa chamado Access, da Embaixada Americana, que foi o primeiro acesso que eu tive ali com o básico do inglês e que tinha muitas pessoas da Embaixada que faziam atividades com a gente mensalmente culturais. Então, ali despertou o interesse. E naquele momento, eu coloquei na cabeça o seguinte, cara, eu preciso literalmente ter a consciência de que eu preciso estar mais informado, porque para mim a distância vai ser um pouco maior. E aí tem uma frase que eu sempre falo, é que eu sabia que, e sei disso, e em alguns aspectos ainda, que eu teria que pagar muitos pedágios
a mais do que outras pessoas e ter pit stops não só para trocar o pneu, mas para trocar o carro. Se eu comecei de fusquinha lá atrás e competindo com quem veio já de Porsche, né, quando a gente falar assim da largada, né? Então eu tava de fusquinha lá atrás, motor mesmo de fusquinha, e o cara tava de Porsche, né? E pode ter certeza que o Porsche vai tender a correr mais, né? Pelo menos a gente espera que sim, né? Dependendo do motorista também. Então eu falei, eu tenho que ser um piloto melhor. Eu tenho que entender que esse carro aqui vai ter que ter um momento que eu vou ter que trocar e em alguns momentos o cara vai passar pelo sem parar e eu vou ter que parar aqui para poder pagar o pedágio para depois atravessar. Naquele momento, eu precisava ter essa mentalidade, não é aceitar as coisas como, da maneira que elas são, acho que a gente tem que ser inconformado. Eu fiz boa parte das coisas que eu fiz na minha vida foi motivação pelo inconformismo. Tiveram outras motivações, mas teve motivação foi pelo inconformismo. Assim, você não se conformar. Mas você ter uma cabeça e falar assim, cara, o que eu tenho hoje? Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho é que, sabe, eu preciso utilizar aquilo que eu tenho ao meu redor e se juntar a boas pessoas. E aí o fato de ter convivido no batalhão me ajudou muito, porque eram todos os dias convivendo com pelo menos, sei lá, 100, 150, 200 pessoas constantemente tendo conversas comigo. Lá eu aprendi a pensar de maneira estratégica, a ser mais disciplinado, a ter uma ideia do que eu gostaria de construir de plano. E eles me tratavam com muito carinho, né? Eu tinha, final do ano, presente pro Pelezinho. Meu aniversário era festa surpresa pro Pelezinho. Me chamavam de Pelezinho, né? Eu ia embora de quase todos os dias de viatura a paisana, placa é branca, então eles iam para casa deles, eles me deixavam na esquina da minha casa. E além disso, porque era caminho, e além disso, sei lá, aprendi a gostar de orquestra sinfônica, banda sinfônica, e dentro do ambiente militar tem esse tipo de arte. Então eles me levavam para poder assistir. Então eu posso falar que, de um certo lado, sendo muito novo, e por mais que estava ali trabalhando, eu tive uma oportunidade que tem gente que eu conheço que os pais são bilionários que não tiveram. Que hoje passam por uma série de dificuldades, tanto emocionais, uma série de coisas nesse sentido, por não ter tido, de repente, um acompanhamento muito próximo da família e um nível de atenção como eu tive quando eu era criança, barra até na adolescência. E do outro lado também, quando a gente às vezes se refere ao jovem, mas ainda não tem muita maturidade, era impossível continuar no ambiente militar, ouvindo as conversas que eu ouvia e tudo mais, e depois indo lá para o local que eu morava, para a periferia e tudo mais, se eu não tivesse essa maturidade, tipo, que você escuta aqui, não necessariamente você leva para a próxima sala, sabe? Você precisa ter essa habilidade de... As pessoas falam, por que você não tem medo de falar com o homem mágico do Brasil ou com fulano, ciclano? Nada era pior do que apresentar as notas para o coronel com a arma na cintura, não que ele nunca me ameaçou, mas era tipo uma posição de autoridade ali na minha frente. Eu com 12 anos de idade, chegando pro meu boletim para prestar conta, com pessoas que não eram da minha família. Então esse compromisso, essa responsabilidade foi muito boa, né? Foi muito bom. O Wellington, eu vou querer parar em vários desses pedágios que você tem que pagar, eu vou querer explorar contigo. Mas talvez o ponto inicial, ou na sua comparação, esse motor do Fusquinha na largada, eu acho que você percebeu, talvez até pela necessidade de apresentar esse boletim trimestralmente, talvez lá para o comandante do batalhão, era educação. Se no início talvez tenha sido, para eu continuar aqui, eu tenho que ter, você gerou uma percepção de que é esse o caminho? Se eu tenho que superar todas essas dificuldades que coincidentemente caíram, ninguém escolhe o local em que nasce, é por aqui? A educação, você tem uma preocupação na sua história, né? Você conseguiu ser um dos bolsistas mais premiados da Fundação Estudar. Você teve excelentes escolas com bolsas como ProUni no ensino universitário. Você chegou a estudar com um tremendo esforço pessoal, tentar pelo menos terminar seu estudo no ensino médio numa excelente escola do Rio de Janeiro. É isso. Essa é uma percepção que você teve cedo e que você mantém a importância da educação para um jovem conseguir levar para a sua sociedade tudo aquilo que ele pode levar? Sem sombra de dúvidas. Sendo muito sincero, eu acho que começa com a minha mãe, meus familiares, tentando passar isso. Aí você internaliza, você começa a identificar. Vou falar um negócio aqui, eu gosto muito de novela. Novela. Uhum. Novela da Globo, inclusive, assim, Sim. Não tem problema de falar isso. A minha mãe, ela extirpou o meu sentimento de assistir novela da vida, sabe? Eu voltei a assistir novela via Globoplay um tempinho atrás, e mesmo assim, hoje, se você perguntar, se eu tiver em algum lugar, sei lá,
Você me convida para passar um final de semana na tua casa. Você assiste num dia, no outro dia, se eu já estiver assistindo na sala com você, eu já vou ficar meio assim. E minha mãe entrou na mente de uma maneira surreal. Minha mãe falava naquela época, esses atores, e nada contra, ela hoje assiste, tá? Que não podia assistir, sou eu. Ela hoje tá, a gente aposentou a minha mãe, ela não trabalha mais e tal. Hoje ela assiste. Mas ela entrou na minha mente de uma maneira muito surreal. Ela falava, tá vendo, esses atores são fantásticos. Tive a oportunidade de conhecer vários, fico super feliz por isso. Mas esse é o trabalho deles. Eles estão ganhando dinheiro por isso. Você tem que estudar. Se você ficar só assistindo todas as novelas, vai de Malhação que você chega da escola até a última, no final do dia. Tipo, não vai vingar, sabe? Não vai. Ah, mas eu tô mandando bem na escola. Mas o fato de você estar mandando bem na escola não te credencia. Você poderia estar mandando ou melhor ou se aprofundando em outras coisas. Então, até que um dia ela chegou pra mim e tal, e aí entrou na mente de verdade, você tem que trabalhar um dia para que você possa chegar na Globo e comprar uma parte da Globo. Você chegar lá e você vai ter acesso a esse pack de novelas, você vai poder financiar novas novelas e tal. Se você ficar aí, e aí, ou seja, então no início, né, que eu nasci assim com essa consciência, a educação é a coisa mais importante, tal. Teve um esforço colossal. E eu acho que quando você não tem muitas referências, que pensa o seguinte, meus pais não tiveram formação universitária, meu pai só foi até a 7ª série e minha mãe terminou o ensino médio. Só que tudo bem, só que todos os meus amigos, os pais deles também não tiveram acesso nesse sentido. É diferente, de repente, meu pai eu sou first generation, a primeira geração, mas os amigos do meu pai, por meu pai ser empresário e não ter tido um acesso universitário, mas os amigos se formaram e tudo mais, são empresários também, são executivos, trabalham no governo e tudo mais. Então, eu não via mais ninguém necessariamente que, até inclusive os pais dos meus amigos não necessariamente tinham a consciência educacional que minha mãe tinha e de tanto esforço constante, né? Porque às vezes você se esforça e desde que desiste. E ponto. A pessoa está seguindo por outro caminho. Minha mãe não. Até ali, ela foi... E esse eu acho que foi um ponto. Então, eu falo que o trabalho, ele sim me ajudou a construir uma base de formação muito grande. Eu acho que o trabalho, ele te dá sentido quando você faz alguma coisa que você gostava. Ah, cara, mas você vendia picolé. Cara, mas eu gosto muito de vender. Então, pra mim, o trabalho tinha muito sentido, sabe? Eu gostava muito de eu chegar lá, eu pegava o picolé e vendia, aí você aprende um jeito novo de fazer alguma coisa diferente. Aí na época que tava mais, sabe, não faz muito frio no Rio, mas quando chegava no inverno, assim, eu levava bolo com café pro batalhão, enfim, com café com leite, com Nescau, sei lá mais o quê. Tinha os meus doces que eu fornecia para os lugares, 23 a 23 lugares que me encomendavam semanalmente e tudo mais e tal, que eu, na época assim, tinha épocas que eu levava para vender depois do picolé e fazer uma renda. Ah, já que eu distribuo lá, por que eu não vendo aqui? Então esse negócio de criar possibilidade de visionar sempre foi um negócio que eu gostei muito. Então o trabalho me ajudou a ter sentido, então isso eu acho que o trabalho acho que nos ajuda a ter sentido, acho que não é a principal coisa da vida, mas nos ajuda, mas o que exponencializou minhas possibilidades e oportunidades, sem sombra de dúvidas, foi a educação, e isso ficou muito claro quando eu sentei, com 17 anos, na Escola Parque da Gávea, que aí eu saí do batalhão, eu tinha ganho uma bolsa já, resumindo a história, eu ganhei uma bolsa que os militares conseguiram 50%, e eu com 14 anos de idade já investia na minha educação e pagava os outros 50%. Tava ali, ponto. E aí, porque senão as pessoas, pô, você fazia muito dinheiro, o que você fez com esse dinheiro? Eu entendi muito novo, eu fiz curso de oratória muito novo, eu fiz curso Mercado de Ações à Vista na Escola do Investidor, quando a BMF Bovespa ainda não era nem B3, era lá no Rio, eu fiz isso com 16 anos. Então tudo que eu podia investir em mim, eu também investi, eu já tinha essa consciência que a educação não precisava investir em mim. A melhor dica, conselho que eu posso dar para alguém muito jovem, cara, invista em você. Ah, pô, investir em bolsa e tudo mais. Cara, o dinheiro que você vai investir hoje, com 15 anos de idade, com 14 anos de idade em você, se você já tem algum dinheiro, vai se converter em coisas muito maiores e tal. Nada contra bolsa, nada contra você, tipo, investimentos, eu sou total a favor. Mas o quanto mais cedo você adquirir algumas habilidades, algumas coisas que outras pessoas vão demorar mais, vai te credenciar a ter mais acesso a recursos do que aqueles outros. Acho que essa é a conta, sabe? Qual que é o retorno sobre investimento? O ROI que eu tive. E eu tive um ROI muito cedo, em função de ter entendido isso. E aí depois eu tive descolamento do ápice da cabeça femoral, eu tive que colocar um parafuso, eu tenho um parafuso de 7 centímetros que junta a minha bacia do meu fêmur. E aí nesse período eu fiquei pensando até quando que eu ia vender picolé na minha vida, refletindo e tudo mais. Foi aí quando eu decidi sair da venda dos picolés. Eu também achava que aquilo era um ciclo, continuei com o meu empreendimento dos doces, fui estudar numa escola técnica, estudei durante 2 anos, foi aí que eu participei de um programa da Embaixada Americana,
que ajudou a expandir muito minha mente, por isso com 18 anos eu já tinha o foco de querer ir estudar fora, nos Estados Unidos. Talvez se fosse um programa da Embaixada Britânica, eu estava estudando Isso. Você vê as influências muito novo, né? Então você botou os Estados Unidos na cabeça e falei, cara, eu quero estudar numa dessas principais. E aí depois disso eu vou estudar na Escola Parque da Gávea. Aí acordava 4 da manhã, 4h40, 4h50 pegava o ônibus, estudava de 7 às 5, chegava em casa entre 8 e 8h30, dia de menos trânsito, chegava em casa às 7h40, chegava em casa, não tomava banho nem comia nada, por corpo não relaxar, ficava estudando até próximo de meia-noite, e aí tomava um banho, comia uma coisa leve para no outro dia acordar 4 da manhã, e aí com 2 meses disso, eu fui visitar a minha antiga escola, uma ex-professora minha falou um negócio que me impactou muito, foi que ela conversando ali, pô, e aí você foi pro curso de raça, classe? Eu falei, professora, uma vez eu ouvi uma piadinha só na escola, uma escola muito acolhedora, construtivista, escola parque, mas enfim, foi um jovem que falou uma coisa, mas não foi nada assim que me abalou e tal. Ela falou, o que te aflige? Eu falei, professor, não tem a mesma quantidade de tempo para estudar. Foi aí que eu comecei a dormir na sala dos professores, não sei se você sabia disso, de uma escola pública no Leblon, sendo menor de idade, sem a chave e tudo mais, enfim, é uma história que já se tornou meio pública. Naquela época ninguém podia saber, imagina, o secretário de Educação soubesse, dava uma complicação, e aí depois que eu entro no IBMEC, né, então depois do final do ano, depois da tempestade vem a bonança, eu passo na Federal, na Estadual, ganho bolsa, na PUC, bolsa no IBMEC, tiro meio na ranço do Enem, dentro da faculdade, lá do IBMEC, fui monitor de cálculo 1, cálculo 2, mercado financeiro e microeconomia, e ajudava também o professor de contabilidade gerencial, o professor Danilo. Depois disso, cheguei a ser monitor dele, né, e tudo mais. Depois disso, ganhei a bolsa da Fundação Estudar, ganhei uma bolsa para ir para Oxford, fui um mês para Oxford naquela época. E aí, depois da Fundação Estudar, que surge o ProLíder e o Instituto For. E é esse o ponto. Você demonstrou uma clara preocupação e uma percepção que você teve muito cedo de você investir em si mesmo, né? E esse aspecto da educação com grande esforço pessoal, mas como um objetivo para alcançar alguma coisa que você queria. O seu primeiro projeto, talvez o primeiro de monta, é o programa ProLíder, que você ainda estava saindo da faculdade, estava no final do período que você passou na faculdade. Estava no meu 6º período quando eu tive a ideia. Isso. E já estava começando a fazer quando saiu, né? Que é um programa especificamente voltado que você faz até hoje, mas inserido no Instituto For, sobre o qual a gente vai falar já já, mas cuja ideia, e o trabalho até hoje, é formar líderes. Você falou de investir em si mesmo, crie habilidades em si mesmo, mas você podia ter se resumido a si mesmo. E você, antes de sair da faculdade, você já estava criando um programa cujo objetivo é desenvolver essas capacidades das pessoas para que todos que consigam acesso a algum tipo de informação, consigam ser líderes também. Como é que se forma líderes? Qual a importância disso, especificamente para jovens, que é o público principal do seu projeto? Eu tenho um pastor amigo meu, e já vi outras pessoas também falando isso, né? Não tô falando que é dele essa frase, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você tem coisas boas, você vai dar coisas boas. Se tem coisas ruins, você vai dar coisas ruins. Acho que o fato de eu ter sido uma pessoa que, desde muito jovem, ter uma família que me apoiou muito e pessoas que ao longo do caminho Deus colocou no meu caminho, acho que eu senti uma necessidade muito novo já, desde a época do IBMEC, que eu me envolvi em 200 coisas, IBMEC social e tal, fazer uma série de coisas para poder retribuir, contribuir e dar, sabe? O que eu posso fazer, né? E aí surge a oportunidade, dando uma palestra com o Nizam Guanais, na casa do Florian Bartunek, de construir um programa de formação de liderança. O Nizam falou um negócio que me impactou muito, que os jovens poderiam estar fazendo, não estavam. O país é um país cheio de grandiosidade, mas cheio de grandes problemas, e a juventude precisava começar a se movimentar. Eu falei, às vezes a gente acha que ignorante é uma pessoa que está na comunidade, numa favela, então ignorantes somos nós, que às vezes temos essa oportunidade, estavam num público que em sua grande maioria era pessoas abastadas, que não estão fazendo. Isso era 23 de novembro de 2015, no dia 24, dia 23 para 24, eu não consegui nem dormir, eu fui apresentar para um amigo meu, para o Fernando Schuller, que foi diretor do IBMEC e tal, se tornou uma pessoa que o Schuller era uma das pessoas mais críticas que eu conhecia. E eu pensei, pô, se ele particularmente achar isso daqui interessante, e eu lembro até hoje que ele achou interessante, falou, cara, eu acho que isso é bom, aí fez umas perguntas, eu tinha acabado de ter a ideia, então não sabia muito responder. E aí as outras 90% das pessoas com quem eu falei que me desestimularam a fazer, eu só lembrava, pô, se o Schuller, que é crítico pra caramba, né, e tal, achou que isso é interessante, não vão ser as outras pessoas que vão falar pra mim. Pessoas até com muito mais dinheiro que o Schuller, talvez mais notoriedade na sociedade, falaram que não, isso é maluquice e tal, pá, o jovem, sei lá mais o quê, enfim. Que a gente foi o primeiro programa, se eu não estou enganado,
a se posicionar falando de liderança especificamente. Hoje está na moda, né? Formar líderes, formar líderes. Então, o primeiro a falar, tipo, a gente está formando. Então, a gente teve uma adaptação de brand de várias instituições, organizações sem fins lucrativos e tal, mas foi a primeira, a gente nasceu para formar liderança. Por isso que o nome é ProLíder. Acho que o nome já foi um nome abençoado. E por que é importante formar lideranças, né? Porque é o último janela de bônus demográfico do Brasil. Se a gente não aproveitar agora, o Wellington está com 28. Jovem no Brasil é todo mundo de 15 a 29 anos. Em outros países, a nomenclatura tem, eles às vezes, enfim, abrem um pouco mais e tal, mas no Brasil é de 15 a 29 anos. E a gente já viveu o nosso platô lá em cima de jovens, que chegamos a 53, 54 milhões de jovens, e não tem nenhuma nação no mundo que eu tenha conhecido até hoje que tenha se tornado desenvolvida que não tenha utilizado a base da pirâmide sendo mais larga, já que a nossa base vai se inverter. Então eu não queria levar essa conta para ser paga lá na frente e tal. E eu também não queria chegar para os meus filhos, para os meus netos e tal, e falar, eu fiz muito dinheiro e tal, e não fiz nada pela sociedade. Que às vezes muitas das pessoas que, enfim, hoje contribuem e ajudam porque tem esse sentimento. E a geração também era outra, né? Eu não estou aqui... Eu gosto de analisar, sabe, a geração, como as coisas funcionavam da geração. Porque senão a gente vai pedir reparação histórica, inclusive, para Portugal, sabe? Devolve tudo, sabe? Para a Inglaterra, então, que ajudou a colonizar, acho que quase 70% do mundo e tal, vai ter que devolver tudo para todo mundo, sabe? Não vai ter mais. Então eu gosto assim, como é que as coisas eram, não que eu era a favor das coisas que aconteceram lá na época. Não sou a favor de escravidão, não sou a favor, enfim, de nada das mulheres não terem acesso à oportunidade de votar, uma série de coisas, dentre outras coisas, mas eu acho que o que eu posso fazer hoje, né? O que a gente pode fazer hoje? Eu não consigo voltar no tempo. Gostaria de voltar no tempo. Porque também, se não tivesse lá, enfim, a abolição da escravidão, hoje eu seria escravo e tal, na ordem lógica. Mas nesse intuito, como a gente consegue preparar essas lideranças? Então a gente seleciona pessoas do Brasil inteiro, que era também a loucura. Eu entendia por que as pessoas falavam que é loucura. Que eu falava o seguinte, vamos montar um programa. E quanto tempo vai ter esse programa? É um final de semana, 2 finais de semana e tal? É um seminário? Vai ser um short program e tal? Um curta duração, um programa de curta duração? Eu falei, não. O programa começou com 180 horas e hoje tem 240 horas distribuindo em 7 meses. O pessoal fala, caralho, você é maluco. E você quer convencer as maiores referências do Brasil. Tem gente que nessa lista aqui nem dá aula e você quer convencê-los a dar aula pro teu programa às vezes de sábado, que sábado é um dia que normalmente você fica com a família. Só que eu acho que só tinha um ponto, né? Por ter pago muito pedágio e por ter feito muitos pit stops, eles só talvez não tinham enxergado, e aí talvez os outros 10% da minha capacidade de articulação e mobilização. E aí foi isso que foi, graças a Deus, assim, uma das coisas vencedoras, e de se juntar com uma galera que não tinha, a gente era tão jovem que a gente se embarcava em cada loucura. Eu fiz quase 100 noites Rio São Paulo de ônibus para fazer o ProLíder acontecer, tendo que me formar no IBMEC, com uma planilha de gestão de falta, porque tinha professor que não abolia a falta, isso não existia, sabe? Então era assim, se o professor, sendo muito claro, se ele não fosse uma pessoa que desse presença constantemente, tipo, vem e tudo mais e tal, tá aí. Você tem que entregar os resultados e tal. Ponto. E tinha professor não, que fazia ele cartesianamente a chamada. Aqueles que não faziam, quase todas as aulas eu faltava. E mantinha nota boa, porque eu estudava, chegou um problema ali que eu perdi matéria num momento porque eu tirei o olho da bola. E que isso poderia ter me prejudicado para entrar no MIT mais à frente, embora eu tenha formado com a segunda melhor nota da ENAD. Só que aquilo foi o risco que eu tomei naquela época. Se eu não fizesse 100 noites Rio São Paulo de ônibus, quase 100 noites, mais de 90 noites Rio São Paulo de ônibus, foi o segundo lugar que eu mais dormi naquele ano, eu não tinha feito ProLíder daquela forma, porque era muito impossível convencer as pessoas que eu queria a todo mundo sair de São Paulo para ir no sábado dar aula de graça para um programa do Wellington e tal, que não tinha nome nenhum, e sem pagar passagem, porque a gente não tinha dinheiro, porque eu tinha 13, 14 mil reais, botei tudo, peguei 20 mil reais emprestado com os amigos e o Antônio Brenan me deu 20 mil reais, que ele é da família Brenan, muito forte em Recife, no Nordeste. Então a gente começou com isso. E aí como a gente forma conhecimento de Brasil, então as pessoas têm aula de economia, infraestrutura, sustentabilidade, visão ampla, eu acredito que um líder ele não fica só focado na sua área, ele consegue ter uma visão um pouco mais holística nesse sentido. E eu até falo, os coronéis que as conversas eram mais interessantes eram os coronéis que continuaram estudando e não só falavam de militarismo, sabe? E nada contra falar sobre militarismo, você sendo militar. Mas eram coronéis que conseguiam conectar Pelezinho, olha, tem um negócio interessante e tal. A cabeça é outra.
Vários deles eu mantenho contato até hoje, eu mantenho contato com muita gente. O último almoço que eu fiz antes de ir morar nos Estados Unidos foram com os militares lá em Botafogo, a gente se reuniu lá numa churrascaria, então eu mantenho contato. Então eram pessoas tipo, então desde a minha visão, dentro de casa, com a minha mãe, que não se restringia só a um ambiente, às vezes, de pobreza, de limitação, que trazia coisas diferentes, ao dos militares, na igreja, em vários lugares, as pessoas mais interessantes que eu conheciam, normalmente eram pessoas, sendo liderança ou não, que conseguiam, sabe, transcender só aquele conhecimento ali que elas eram especialistas, sabe? Elas eram tão interessadas com outras coisas que geravam conexões. A segunda parte do programa é ajudar o indivíduo a melhorar como liderança, a se entender como liderança e tal. A terceira são cases reais e a última você tem que criar projetos e empreendimentos para gerar transformação, seja com vínculo público/político ou com vínculo empreendedor. Então, hoje a gente tem prefeito formado pelo ProLíder, vários vereadores, pessoas em secretarias e, sim, dezenas de empreendedores e empreendedoras, pessoas fazendo muito no Brasil em 5 anos, né? Porque o FOR, a gente surge o FOR em 2017, a gente comemorou o ano passado, em 2022. Então, acabou abraçando as suas iniciativas dentro do Instituto FOR. Que até então era... Assim, a gente não tinha formalizado em nada o ProLíder, né? Era uma loucura, assim. A gente formaliza o Instituto FOR e coloca o ProLíder como um dos programas que tem outros sets além do ProLíder. Então, o Instituto FOR é o guarda-chuva, aí eu falava pro pessoal, a pessoa falava que eu era maluco. Tipo a Unilever, tipo a Nestlé. Tem um portfólio tem enorme, Omo, né? sabe, e tal, a Nestlé tem Nesquik, Neston e tal. Então a gente vai ter... Eu falava isso. Hoje eu acho que eu sou até mais comedido em falar uns negócios desse, tá? Eu penso um pouco mais. Mas as pessoas talvez não levavam a sério, ria, mas as pessoas falam, cara, você realmente montou uma estrutura que hoje é 88% sustentável, que atraiu boa parte de grandes empresários e empresárias, executivos Os e tal. encontros anuais do Instituto FOR reúnem grande parte do PIB brasileiro. Do PIB brasileiro, então as pessoas falam, mas como, né? E eu falo para as pessoas rindo também, a gente vai montar um novo Fórum Econômico Mundial acontecendo no Brasil. Aí você fala, mas como? Eu falei, não, você sabe como é que foi montado o Fórum Econômico Mundial? Ah, não sei. Então deixa eu te explicar, foi mais ou menos 50 anos atrás, foi uma pessoa, chamada Klaus Schwab. Wellington, você quer ser o novo Klaus Schwab, só que brasileiro? Não. Só que se um cara conseguiu montar o principal evento de tomada de decisão do mundo e tal, por que a gente não pode montar algum tão bom quanto ou até maior no futuro? Não estou falando hoje, sabe? Nesse sentido. E nem que tem que deixar de existir, tá? Mas eu acho que o Brasil ele é protagonista de vários temas, como novas energias, novas economias, sustentabilidade, Amazônia. A gente tem um protagonismo que, para onde que o mundo está seguindo, o Brasil é, sim, ele não é coadjuvante, ele é protagonista, ele é um dos principais agentes. Vai ter que bater na nossa porta para querer conversar ou vai ter que fazer alguma coisa para poder ir contra a gente nesse sentido. E eu acredito no movimento de convergência. Por acreditar no movimento de convergência, por que não? Já que a gente forma lideranças de base para essas futuras lideranças. Se a gente tem contato de reunir as lideranças já brasileiras e algumas internacionais, por que não juntar isso e fazer um grande, sabe, movimento, sabe? Então, acho que foi muito... E vale falar e ressaltar a professora Maria Augusta, que eu fui monitor dela de várias matérias, que acreditou no projeto, porque o business plan do Instituto, ela foi um dos 10% que acreditou, tá? Foi que ela deixou, assim, eu tava... Quase nem botava, só botava o pé no Rio de Janeiro para assistir aula e depois voltava para São Paulo. E ela acreditou e falou, cara, eu deixo o seu business plan do Instituto e você pega o case do ProLíder e coloca dentro. Então vai ser o business plan e você já fala, cara, não é que eu estou querendo fazer alguma coisa, eu já estou fazendo e pego o case. E aí o final do ProLíder foi em dezembro, que é quando a gente apresenta a monografia. Então a gente já tinha dados e informações e o primeiro ano a gente bateu 2.214 inscritos, se eu não estou enganado, sabe? Número surreal, com bastante diversidade, que era uma coisa que não era falado na época, em 2016, e diversidade já era um dos valores do ProLíder, porque eu coloquei como valor porque eu era o único negro, normalmente, nos lugares que eu circulava, ou o único de baixa renda, né? Então, acho que as coisas se construíram... Você tocou dois pontos que eu quero, agora dois pontos que você ressaltou aí. O primeiro deles, né? Muito se fala, na verdade, talvez uma má interpretação da ideia, que é a ideia de meritocracia, que é uma palavra que eu sempre achei muito ruim, porque a ideia de kratos, né? Sim. Cracia é de governo, de imposição, aí seria uma imposição daqueles que têm mérito. Isso já teve na história, que era a aristocracia, que é um princípio não democrático. Principalmente, talvez, pela
pela falta de um critério objetivo de se definir quem tem mérito. Eu vi você escrever já, acho que foi numa das suas colunas, que você se referiu, não, a ideia de meritocracia, e as pessoas às vezes usam essa palavra sem saber o seu significado, mas defendendo a ideia de mérito, mas talvez criando uma outra forma de tentar observar quem tem mérito. Por exemplo, o mérito não é só o que é entregue nesse momento por uma pessoa, mas será que talvez nós não pudéssemos observar de onde a pessoa veio e onde a pessoa chegou, apesar dos pedágios, apesar dos obstáculos? Será que isso não nos informa mais o que a capacidade daquela pessoa do que simplesmente em determinado momento, um recorte, uma foto ou um filme de uma pessoa? O que é mérito para você? O que deveria ser o principal critério para avaliação de mérito das pessoas? Cara, excelente. Mérito, até tem um vídeo do Emicida que vai explicar melhor do que eu, que vocês devem, você bota assim, Emicida, mérito e meritocracia e tal. Que ele fala que eu tenho mérito por ter feito uma série de coisas, mas eu não sou a favor da meritocracia. Ele vem explicando da origem da palavra e tudo mais. Só fica um ponto aí que eu acho que é legal. Mérito é diferente de meritocracia. A meritocracia em si, você pode colocar a meritocracia, se a meritocracia está aqui, você pode interpretar a meritocracia atrelada ao mérito do que eu vou falar agora, mas o que historicamente a gente fez não foi isso, até porque ela tem outro fundamento. Então, a palavra ela tem várias abrangências. A ideia que eu pego de mérito nesse sentido é que da onde você saiu até onde você chegou e o quanto você conseguiu dentro das suas possibilidades alcançar. Eu não posso afirmar que uma pessoa que fez a poli na USP, que estudou no Bandeirantes, e tem um outro jovem ou uma jovem de escola pública ali, raiz mesmo e tal, não escola federal, que tende a ser um pouco melhor e tudo mais, bem melhor, que sempre estudou escola pública e também chegou na poli, eu não posso afirmar que essa pessoa aqui é melhor do que essa. Isso eu não posso afirmar. Mas, sem muita análise, eu posso afirmar que o caminho que essa pessoa aqui percorreu, pelo menos o caminho que a gente consegue analisar de maneira objetiva, né, e tal, o ensino que ela teve, o acesso à oportunidade que ela teve de região onde que ela morava, o ranking da escola onde que ela estava inserido, se a escola dela faltou professor e tal, de maneira mais objetiva, eu posso afirmar que essa pessoa aqui teve que ter um esforço muito maior. Então, eu acho que quando a gente está falando de talentos, é impossível não falar de talentos. Assim, embora eu acho que todo mundo tem um talento. Talvez o talento não foi descoberto, ou ela ainda não se autoconhece, não entende qual é o seu talento, mas todo mundo tem um talento. Mas quando a gente fala de talentos, e aí o mundo corporativo fala muito disso, né? Eu acho que a gente deveria analisar, sabe, a jornada, né? Que é o que a gente chama de delta. De onde você saiu até onde você conseguiu chegar. Eu não posso afirmar que uma é melhor do que a outra, mas eu posso afirmar nesse sentido. E aí tem uma conta muito fácil de ser feita. Todo programa relevante internacional te seleciona baseado naquilo que você já fez, não baseado naquilo que você está falando que vai fazer. Então, provavelmente você se tornou professor do IBMEC, você está aqui baseado em coisas que você já fez nesse sentido. E principalmente, óbvio, eu nunca fiz nada, mas quero fazer. Então tem um primeiro acesso. Eu respeito pra caramba, por exemplo, a própria McDonald's, que eu ainda acho que continua sendo o maior empregador de primeiro emprego do Brasil e tal. Então acho que tem que ter gente para dar a primeira oportunidade. Mas, por mais que a pessoa nunca trabalhou, mas o que essa pessoa fez antes? Sei lá, ela participou de um trabalho voluntário, ela ajudou aqui, sei lá, na sinagoga, na igreja, no centro espírita dela, ela fez alguma coisa, ela, sei lá, na feira de ciência ela fez um trabalho diferenciado. Tem várias formas de você analisar, até mesmo quando a pessoa ainda não trabalhou. Então, o que eu respeito muito é, cara, vamos analisar. E quando você pega isso, cara, se a gente começar a analisar isso, eu brinco e falo que vai ficar difícil para uma galera que sempre teve muito acesso a privilégio. Pô, a quantidade de número de cotistas que a gente tem, raciais e sociais, historicamente já no Brasil formados. E como é que você não vê essas pessoas em posições de liderança relevante dentro das empresas? Isso acaba acontecendo porque muitos empregos e as formas, as relações do que as pessoas foram construindo vai para além do que simplesmente das pessoas terem conseguido entrar numa boa faculdade e elas terem boas notas, vai muito pela relação. E já foi comprovado, os cotistas, em majoritariamente parte dos cursos, com exceção da USP, que o estudo veio um pouco depois, até porque a USP aderiu a política de cotas depois,
é comprovado que os cotistas têm notas superiores em majoritariamente parte dos cursos. Então, aquela baboseira que era falada lá atrás, né, aquela falácia que as pessoas não conseguiriam acompanhar, não realmente, tipo, não fazia sentido. Porque ali estavam falando, mas será que vai ter capacidade? O que é isso? Você está discutindo capacidade? As pessoas têm capacidade. Mas, pô, eu tenho dificuldade ainda no inglês. Se estudo não é mais de estudo. Mas eu ainda tenho dificuldade no inglês. Então, amigos meus que foram alfabetizados em inglês brasileiros, tem menos, ainda tem, mas tem menos e tal. Outros americanos não tem nenhuma. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, e a minha dificuldade é que eu não consigo falar. Eu consigo falar, consigo apresentar, as coisas funcionam. Mas eu não consigo me expressar dessa mesma maneira que eu estou me expressando aqui, sabe? Eu não consigo, ainda não consigo, sabe? Então, acho que é importante a gente ter essa visibilidade. Foi até um dos artigos meus do Valor Econômico, que eu tento explicar, ou então de algum outro lugar, mas eu acho que foi do Valor, deu falando que tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento que a gente chama, tem uma outra área que é comportamental, tem uma outra área que é o quanto de soft skills e tal, e tem uma outra parte que é de rede. No técnico, as pessoas como eu já conseguiram comprovar que, enfim, cara, me dá a bola que eu vou fazer o gol. Ponto. Eu posso até entrar com uma nota um pouco menor no Enem, mas se você me botar lá dentro, eu vou conseguir cumprir. Então, ponto 2, comportamental. Tem seus desafios, tanto a pessoa que tem grana e a pessoa que não tem. Aqui traz resiliência você contar dinheiro para poder, tipo, pegar o busão. Você tem que correr e tudo mais, e na época da chuva você tinha que ficar atento, porque às vezes o ônibus passava, te jogava, te molhava todo, entendeu? Assim, isso traz resiliência. Ué, você gostaria que pessoas passassem pela mesma coisa que você passou, dormir numa escola, na sala dos professores, sozinho e tal? Não. Eu luto para que isso não aconteça com outras pessoas e tal. Mas tem muito valor na pessoa que já teve que sacrificar muito mais e tal. De teve que se esforçar muito mais e traz ali uma certa, sabe, persistência, uma certa coisa. Embora eu não goste de ficar cultuando a imagem do herói resiliente, ou da heroína resiliente, porque isso eu acho que não deveria acontecer e tal. Mas o outro ponto que eu acho que é divisor de águas é que é o acesso à rede que você tem. Rede que eu estou falando, rede, networking, influência, as pessoas que você conhece, porque os melhores empregos não, sei lá, você não vê lá a vaga para presidente da Petrobras escrito, ou então, sei lá, da Coca-Cola publicada no jornal, no Valor Econômico, né, e tal. Ou então para um diretor XPTO. Você contrata um headhunter, uma pessoa influente, então, e aí você vai indicar quem está na nossa rede. E se eu nunca tive contato com a diversidade, eu vou indicar as mesmas pessoas que eu já conheço, o que, no final do dia, economicamente para a empresa e nacionalmente, socialmente, para o país, acaba sendo muito ruim. Então, a gente hoje tem desde o Congresso / o meio político / público, quanto às empresas, e até mesmo dentro do próprio terceiro setor, as posições de relevância dentro do terceiro setor, das instituições com mais poderio econômico, algo do tipo, ou zona de influência, você também vê que são pessoas que normalmente vêm dos mesmos lugares, embora isso está mudando. Eu acho que o ponto é o isso seguinte. que eu queria te perguntar. Agora, infelizmente, na última pergunta, não posso Sim. te segurar aqui muito mais tempo, porque você tem uma série de eventos para participar, né? E naquele aspecto que você mencionou que vocês já tinham essa preocupação com a diversidade desde lá atrás, né? E claro que existe um aspecto moral, uma obrigação moral de que as pessoas, mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim, uma série de pessoas, você gosta de frisar também, as pessoas que vêm de outras áreas no país grande, como o Brasil, principalmente, de regiões que saiam do eixo Rio-São Paulo, mesmo sul-sudeste, como você gosta de falar, que vêm do extremo norte do Brasil, que se sentem muito incomodadas, mesmo quando algum investimento é lá, as ideias são impostas do sul para o norte nesse sentido. E essa ideia de diversidade não apenas tem esse aspecto de obrigação moral, tem que ser, porque é o certo e errado a não ser isso. E você falava de uma virada, acho que foi na última reunião do Instituto Fora, alguém falou, me desculpa, me fugiu quem foi, falou, olha, um ambiente diverso é mais produtivo. Ou seja, diversidade na produção não é apenas moralmente correto, dá dinheiro. Sim. É isso. É uma das suas preocupações você mostrar esse aspecto também? Olha, não é só porque tem que ser e tem que ser. É também porque, em sendo, é melhor para todo mundo, inclusive para você. Boa parte das lideranças que eu conheço hoje acabam
estando atrelados, tem uma quantidade de militares, enfim, mas tem muito meio empresarial e o terceiro setor. E quando eu coloquei já na metodologia do ProLíder de discussão de Brasil de diversas áreas com pessoas diversas, e no final você tem que criar um projeto, um empreendimento, alguma coisa, é justamente que a diversidade ela consegue te ajudar com ideias, com insights. Por que essas faculdades são tão renomadas aqui? Você viu que o Miguel fez questão de falar, eu conheci o Miguel quando ele era do BTG lá no Brasil, Miguel Cruz, que tem 70% das pessoas que fazem mestrado aqui são internacionais. Embora são tipos de diversidade diferentes do que a gente tem no Brasil, é o grande... Eu estudar com 63 nacionalidades diferentes no MIT, aqui ter 70% de nacionalidades diferentes no mestrado, e eu estou falando só no MBA tem 63% de nacionalidades diferentes. Se contar as outras, deve expandir muito mais. Então tem um aspecto econômico de produção, e de não só isso, econômico de produção, de soluções de problemas complexos, sejam eles dentro da indústria, dentro do ambiente, dentro das empresas que estão atuando em serviço, seja na agricultura, seja no governo. Eu acho que o grande ponto é isso. E com boas soluções, elas podem se tornar viáveis economicamente ou não viáveis. E aí tem uma fala que eu sempre falo que no ProLíder você tem preto, pobre, rico e branco. Aí você vai falar o seguinte, porque, gente, eu vou ser muito sincero, a pessoa branca também faz parte do que a gente chama do composto de diversidade, sabe? Então, e não adianta eu criar um programa só focado para pessoas negras, pretas e pardas. Se eu quero fazer um negócio de coalizão de Brasil. E aí uma das pessoas que eu mais admiro é o Martin Luther King, e quando você olha lá a Marcha Selma, ele trouxe todo mundo, sabe? Então, assim, e tem coisa que o Instituto faz que hoje é específica para pessoas negras, tem programa Alcance para formar pessoas pretas, pardas e indígenas para ir para mestrados profissionais fora, como eu estou tendo essa oportunidade, e o Wellington não ser um dos poucos negros da história a fazer MBA, ou o Mike, que está na Harvard Kennedy School, são dos poucos negros que entram em Harvard lá para a Escola de Políticas Públicas, ou fulano, ciclano. Então, assim, ou a Isa, que fez Columbia, não sei, uma das poucas. Que então, a gente não tenha que saber os nomes das pessoas, se a gente sabe é porque são muito poucas. Sim, são muito poucas. Justamente, dá para saber os nomes, são muito poucas. Então, esse é o ponto. Então, diversidade de raça, gênero, classe, ideologia, orientação sexual, credo. E uma outra coisa que eu gosto de falar de representatividade regional. Porque do norte de Minas para cima é um outro Brasil. Eu conheço quase 20 países também, mas quase 20 estados brasileiros, que é totalmente diferente. E essa visão sul-sudeste, Rio, São Paulo, é uma visão bacana, funciona, mas você vê, agora a gente está falando de Amazônia, né? A Amazônia pode ser... Lá, sabe, a minha tese é que esse tipo de recurso, ou então quando a gente for para, sei lá, energias eólicas no Nordeste e tal. Então o Norte e o Nordeste, principalmente, o Centro-Oeste já tem uma relevância muito grande por causa do agronegócio, o Sul também e tal, dentre outras coisas, mas tem duas regiões no Brasil que poucas pessoas, às vezes, que estão nesses estados ou que estão nessas regiões se dedicam a conhecer, que possam ser eles que possam ajudar realmente a elevar o Brasil para nível de desenvolvido. Não invalidando tudo que foi feito nos outros estados, mas até agora, do jeito que está, ainda não foi suficiente, né? E o mundo está pedindo outra coisa. Então eu vou terminar aí a minha fala com nosso lema lá, né? Reclamar não muda, entre para o time dos que fazem, quem está fazendo continue fazendo, mas quem ainda está só elocubrando e reclamando, reclamar não muda, entre para o time dos que fazem. Muito obrigado, Galeno, Brasa, todo o time do Brasil. Tá, sucesso. Ótimo, Ayrton, muito obrigado mesmo, foi ótimo conversar com você, viu?